Oi, pessoal, bom dia. Bom dia, gente. Clamor da Manhã 128. Olha, vamos que Vamos lá, vamos. marchando. Que o Senhor te abençoe nesse dia. Que a graça do nosso Deus inunde sua vida. Que você seja agraciado com a presença do Senhor. Nós estamos aqui mais um dia para trazer da sua palavra, para buscar a presença dEle. E que o Senhor te cubra de bênçãos, tá? Chegando aí Ana Paula, Paola, Lu, bom dia. Oi, Suana. Tudo bem, Nair? Como é que vocês estão, pessoal? Ajeitar aqui os cabelos. Andy, Thaís, bom dia. Oi, Stephanie. Tudo bem? Já estamos no YouTube também, se tudo estiver funcionando certo. Já estamos no YouTube? Vinícius, Beca, bom dia. Bom dia, Ereni, Isabel. Deixa eu ver se já estamos aqui no YouTube. Quem mais está chegando? Zena, querida, bom dia. Buenas tardes. Já estamos ali no YouTube também, deixa eu ver. Tudo certo com o som, tá tudo ok, tá? Graças a Deus. Bom dia, Gui. Não precisa mandar ninguém embora hoje, né? Tá tudo certo? Não vamos demitir ninguém, Nós demitimos um ontem, por causa do áudio. Gui, é isso aí. Até parece. Sol, bom dia. Lucila. Que bom. Vocês conhecem essa canção? A gente colocou ontem, mas só no finalzinho. Então a gente colocou de novo. Pedra Preciosa. Tá? Tia Marli chegando, Denise. Vai pro YouTube, Denise? Pode ir. Vai lá que tá legal também. O YouTube dá pra colocar na TV mais fácil, né? É bem melhor. Fabiane, Cleonice, bom dia. Já estou aqui no meu compartilhamento de cada dia. Roberta chegando. Patrícia. Olha que linda essa música, gente. Seu filho faz 16 anos, Fabiane. Parabéns pra ele. Mande abraços. Que Deus o abençoe em nome de Jesus. Marilá que chegou, Roberta. Que lindo. E cada dia que passa, gente, cada dia que passa, nós temos ouvido do que o Senhor tem feito na vida de nós. Dona Elza, que bom. Clamor da Manhã, né? Você gosta muito de estar aqui com a gente. A gente também. Hoje o Fabrício... Compartilha, amor, que você hoje viveu de manhã. Hoje a gente temos orado de madrugada, né? Se bem que hoje foi 6 da manhã, não foi madrugada. Mas um irmão de São Paulo compartilhou a dificuldade que ele tinha de entender a Bíblia. E que, assim, coisa de Deus, né? Ele começou a caminhar com a gente no Clamor da Manhã e começou a caminhar nesse processo nosso aqui de fazer a leitura da Bíblia e a explanação do texto. Ele começou a entender como nunca em toda a sua vida cristã ele entendia a Escritura. Então nós louvamos a Deus porque o Clamor da Manhã, esse encontro nosso tem despertado as pessoas para a descoberta da palavra de Deus e ensinado, né, ainda que seja um efeito colateral positivo, ensinado as pessoas a interpretar a Bíblia de maneira simples, objetiva, deixar que as verdades espirituais saltem do texto, né? Então, eu louvo a Deus e talvez esteja acontecendo isso com você também, nesse contato com a palavra aqui, você está sendo despertado para como compreender, como interpretar e aplicar a Bíblia na sua vida. Amém. Amém. Porque a ação é do Espírito Santo e Ele tem nos dirigido e Ele tem falado com vocês. Então, que bom, que bom. Isso nos alegra muito, né? Deixa eu compartilhar aqui. Vamos compartilhar, galera, o vídeo, a live. Vamos compartilhar esse momento, chamar pessoas. Pati chegando, Sioni, Pablo, bom dia. Que bom, gente. Cada dia temos gente nova aqui, viu? É muito legal. Tem uns nomes diferentes aí. A gente vai visualizando e fala, ó, esse aí é novo. Que bom. Deus abençoe todos vocês, tá? Vamos chegando. Pessoal do YouTube, aproveita aí, copia o link. Quem está no computador, embaixo ali está o compartilhar. Tô achando que a internet tá meio lenta hoje, né? Dá uma travada ali no YouTube. Compartilha o link aí.
Hoje é aniversário da Nora. Cheio de aniversário hoje, né? Nora da Marilac. Juliene, parabéns, querida. Deus te abençoe. A graça do Senhor seja derramada sobre a sua vida. Esse é o maior presente que a gente pode querer, tá? Quem mais tá chegando? Luana, Ana, Cristina. Isso aí, galera. Vamos lá. Vamos compartilhar agora. A gente já vai compartilhar aqui também. Deixa eu ver se eu já recebi a notificação. Que aí fica mais fácil de eu localizar. É isso mesmo. Ó, galera do YouTube já tá chegando ali também. Eu ainda não recebi a notificação. A internet tá lenta aí. Muita gente. Deve ter uns... Hoje tá bombando aqui a internet. Deve ter uns... as 10 pessoas na internet aqui. Ai, José Alfredo. Está em São Paulo. Que bom, que bom. Deus te abençoe, tá? Vamos lá, então? 10:06, pega a sua Bíblia. Vamos começar nosso momento com o Senhor. E, gente, hoje é um tema muito importante. E é um tema que traz despertar, que traz conserto. E a gente precisa falar desse tema com muito temor, com muita responsabilidade. Então, pega a sua Bíblia. A gente queria muito que você lesse o texto de hoje na sua Bíblia, tá? Importantíssimo. Todo dia aqui é importante, mas hoje tem um significado, porque é um assunto que muitas vezes é controverso, né? Vamos lá, pessoal. Aquela última compartilhada. Você que está aí no YouTube, copia o link, manda para os seus grupos de WhatsApp, grupo da família, sabe? Agora é a hora de você chamar as pessoas que são importantes para você para um encontro com a palavra de Deus. Pastor Zaqueu teve alta. Recebeu notícia hoje já? Ontem ele tinha ido pro quarto, né? Então, não sei, não tô sabendo se ele ganhou alta hoje, não. Em nome de Jesus, que tenha ganhado. Foi um milagre. Um milagre que o nosso pastor querido viveu. Bom dia, Zenaide. Vamos ler, então? Êxodo capítulo 20. Compartilhei. Tudo certo? Vamos lá? Tudo certo. Ok, chama todo mundo. Importantíssimo estarmos aqui diante da palavra de Deus. Nós estamos caminhando aqui com o povo. Ontem nós estávamos no pé do monte, né? Infelizmente a gente decidiu não subir o monte. O povo de Deus. O povo. Ah, tá, gente. Presta atenção, se liga aqui. A gente decidiu não subir o monte? Ontem nós estávamos no pé do monte e a gente decidiu não subir o monte, né? Tá. O povo resolveu não subir, ficou com medo. Mas Deus falou, Deus bradou, né? Deus falou poderosamente ali. E uma das coisas que o Senhor falou foram os mandamentos, os 10 mandamentos. Nós vamos começar hoje a falar sobre os 10 mandamentos. Isso aqui é um momento importante porque aqui, gente, veja bem, nós citamos ontem que o propósito do Senhor é fazer com que o seu povo se tornasse um reino de sacerdotes. Já entendeu isso aí, o que significa? Ou seja, que o seu povo fosse um referencial para a glória, para a manifestação do poder dele, que o seu povo fosse um canal para aproximar o homem perdido dele, que o seu povo fosse instrumento nas mãos de Deus, um instrumento poderoso para conduzir as pessoas à presença de Deus, né? Então esse era o propósito do Senhor. E agora nesse capítulo 20, vamos ver os mandamentos, o Senhor começa a definir as bases, começa a... Claro, naturalmente o Senhor tem colocado em nós essas leis aqui, esses princípios, mas Ele dá um mandamento, ele dá um decreto para o seu povo, que deveria ser obedecido. E o propósito do Senhor é gerar no seu povo um caráter distinto, um caráter especial, e que todas as nações olhassem para este povo e soubessem que ali está um povo realmente que tem um diferencial, um povo realmente que anda na presença do Senhor, um povo realmente que está vivendo de acordo com a vontade do Senhor. Alguém perguntou ali que se é só no monte que temos a presença do Senhor. O monte é figurado, tá, meu irmão? O monte é figurado, ou seja, estar no monte é estar diante de Deus, estar na intimidade. Eu posso entrar no meu quarto e subir o monte.
Então o monte é uma ideia, né, figurada, uma figuração do propósito do Senhor para nós, que é a intimidade com Ele. Então a gente pode ter Deus no quarto, na igreja, no monte, aonde a gente estiver, tá? Não adianta subir o monte e o coração ficar lá embaixo, né? Nós temos que estar em qualquer lugar com o nosso coração diante do Senhor. Êxodo capítulo 20. Então o Senhor deu ao povo todas estas palavras, 2 pontos. Eu sou o Senhor, seu Deus, que o libertou da terra do Egito, onde você era escravo. Não tenha outros deuses além de mim. Algumas versões mais comuns dizem, não tenha outros deuses diante de mim. Versículo 4. Não faça para si espécie alguma de ídolo ou imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou no mar. Não se curve diante deles, nem os adore, pois eu, o Senhor, seu Deus, sou um Deus zeloso. Vamos ler até aqui. Nós queremos, nesta manhã, conversar sobre esses 2 primeiros mandamentos. Não terás outros deuses diante de mim, que a gente aprendeu lá na classe de juniores, né? E o segundo, não farás para ti imagem de escultura. A gente, como já citamos aqui, o Senhor está preocupado e observando o contexto, a gente vai falar isso com mais propriedade. Observando a história que o povo viveu, os mais de 400 anos no Egito, toda a cultura que eles foram obrigados a digerir ali no Egito, essa cultura onde adoram-se a muitos deuses, né? A gente vê na história contemporânea, ao observar o Egito Antigo, a gente vai descobrir que eles tinham muitas divindades. Alguns chegam a dizer que tinha mais de 2.000 divindades que eram adoradas no Egito. Tem alguns deuses, né, mais populares ali, mas eles tinham divindade para tudo. E o povo judeu, o povo de Deus, o povo hebreu conviveu ali todo esse tempo com essa cultura daquele povo. Eles, naturalmente, além das divindades que eles elaboravam também imagens, criavam esculturas, né? Eles pintavam nas paredes, tanto é que a arqueologia descobre inúmeras imagens que foram esculpidas em paredes, foram pintadas. Nós encontramos deuses de tudo quanto é tipo, uma parte humana, uma parte animal, uma parte animal que voa, outro quadrúpede, outro réptil, cabeça de não sei o quê. Então a gente vê uma infinidade de construções elaboradas pela mente humana, de deuses, de divindades. Então esta cultura estava impregnada no povo judeu, querendo ou não, estavam acostumados com aquilo ali. Então o Senhor agora, ele quer, de certa forma, desintoxicar o povo. Então ele começa, ele fala, olha só, vocês não vão ter outros deuses. Vocês, ao contrário do povo egípcio, vocês serão monoteístas. Vocês terão somente um Deus, e eu sou o Deus verdadeiro. Então vocês não, de forma alguma, vocês terão outros deuses diante de mim. E eu uso você com uma figura, quando a gente lê naquela versão tradicional, não terás outros deuses diante de mim, é como que você está aqui e Deus está aqui, e você coloca alguma coisa diante do Senhor, como que um obstáculo para que você possa estar plenamente diante do Senhor, como se houvesse um intermediário ali entre você e o Senhor. Então, quando nós tradicionalmente lemos esta palavra, não terás outros deuses diante de mim, você está aqui, Deus está aqui e alguma coisa está aqui no meio, diante de Deus, obstruindo esse contato seu direto com o Senhor. E o segundo mandamento, não farás para ti imagem de escultura, porque o povo egípcio, eles tinham criado imagens para que pudesse materializar aquele Deus que em sua mente eles tinham também elaborado. E eles adoravam essas imagens, ofereciam culto a estas imagens, celebravam essas imagens, esses deuses através dessas imagens, e o Senhor está preocupado agora em seu povo. Há um único Deus, o Deus verdadeiro, e Ele é Espírito. Ele não vai ser transformado numa figura como objeto de adoração. E como a gente luta, como a gente tem mania de querer materializar Deus, né? Como a gente tem dificuldade de entender que Ele é Espírito. E aqui, se a gente for olhar os 10 mandamentos, e a gente vai começar a falar, gente, sobre eles, tá? Nos próximos dias. E hoje, falando sobre esses 2 primeiros, você vai perceber que, na verdade, os 4 primeiros mandamentos, eles estão relacionados à nossa relação com Deus.
Então, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, guarda o sábado para santificar, não colocarás nome do Senhor teu Deus em vão. Então, os 4 primeiros sou eu e Deus. E os outros 6, ele está relacionado com o próximo. Então, depois você vai perceber, ó, não matarás, não furtarás, né? Então, olha que interessante, gente. As leis ali, aquele momento, Deus estava querendo ensinar o povo como é que eles poderiam fazer para serem felizes. Porque todas as vezes que a gente desrespeita uma lei, uma ordem, uma direção, de alguma forma a gente vai sofrer. Não tem jeito. Se eu falar pro meu filho, Daniel, não volte para casa depois de tal hora, eu dei uma regra para ele. Na cabeça dele pode ser que ele não concorde com aquilo. Mas por que a minha mãe tá botando essa ordem? Por que o meu pai não deu? Ele não entende, porque a mente dele é mente de filho, é uma mente pequena. Mas a minha mente e a mente do Fabrício como pais é uma mente que entende coisas que ele ainda não entende. Então aqui Deus está falando pro povo assim, gente, eu vou começar a dizer a vocês como vocês podem fazer para serem felizes. Então a lei, ela muitas vezes coloca limites que a gente necessita. E essas 2 primeiras leis, né, os primeiros 2 mandamentos que a gente hoje está falando, é em relação a gente não ter ninguém na nossa vida que possa pensar em ocupar o lugar de Deus. O primeiro ele fala, não terás outros deuses diante de mim. O segundo fala, não vai construir imagem de escultura. Você não vai fabricar com as suas mãos nada que ocupe o meu lugar ou que você ache que é o que vai me agradar. Porque o que acontece até no bezerro, amor, que a gente mais pra frente vai falar, é que o povo constrói ali um bezerro para adorar a Deus. Eles acham que aquele bezerro vai ser um culto, porque ele fala, nós vamos construir um bezerro e amanhã faremos um culto ao Senhor. Gente, nada que você construa com a sua mão pode ser objeto de culto. Nada. E nada que você se preocupe muito em não perder. Isso é perigoso, porque pode ser um Deus na nossa vida. Interessante, porque o Senhor, quando começa a entregar os mandamentos, né? Ele, primeira parte aqui, ó, primeira parte, eu sou o Senhor seu Deus, que o libertou da terra do Egito. O Senhor é como que se fosse uma visão humana, né? Seria como se fosse uma argumentação. Olha só, pessoal, presta atenção. Eu libertei vocês do Egito. Eu fiz algo extraordinário na vida de vocês. Então, por favor, atenção para o que eu vou dizer agora. É como se fosse uma argumentação em favor da atenção do povo em função do que ele havia feito. Eu acho isso muito interessante, porque nós, normalmente, humanamente falando, na vida cotidiana, nós temos muito prazer em fazer alguma coisa por alguém que fez algo por nós. Normalmente, assim, um relacionamento saudável, né? É o princípio, a gratidão. É o princípio da reciprocidade, né? Até o marketing usa isso. Olha só, ele te dá hoje o marketing digital te vê muito isso. As pessoas te dão alguma coisa como se fosse uma isca para te pegar depois. Então nós temos um gatilho mental aqui que de alguma forma, quando alguém faz uma coisa por nós, a gente quer fazer uma coisa por ele também. O Senhor, ele começa a falar só, eu sou o Senhor, seu Deus, que tirou vocês da terra do Egito. No capítulo 19 ele começa do mesmo jeito. Ele começa falando assim, olha só, lembra do que eu fiz com vocês. Lembra da forma extraordinária que eu tirei vocês do Egito. Lembra o que eu fiz com os egípcios. Lembre-se como eu trouxe vocês aqui até mim, como eu atraí vocês até mim, como eu os trouxe nas asas de águias. Então o Senhor, ele faz o povo se lembrar quem era ele. E aí ele fala, olha só, não tem outro, sou eu. Somente eu. No topo da sua vida. Não existe espaço para outro Deus. E aí ele começa a apresentar esses 2 primeiros mandamentos. E lá em Levítico ele fala assim, a gente vai ler alguns textos aqui, gente, muito importantes. Se você puder anotar, anote. Levítico 26:1 diz, não façam ídolos nem imagens, nem colunas sagradas para vocês. Porque lá no Egito existiam postes, né, colunas que eles adoravam a alguns deuses. E não coloque nenhuma pedra esculpida em sua terra para curvar-se diante dela. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Mas esse próximo versículo, gente, esse texto, na verdade, são alguns versículos. Esse é um texto que me choca muito.
que é um texto que revela o que acontece com aqueles que fazem ídolos para si mesmos. Posso interromper só um minutinho? Que eu acho que é importante a gente fazer um filtro aqui. Às vezes, as pessoas fazem uma leitura de que nós somos muito duros contra a chamada idolatria. Não é isso. Veja bem, a gente entende que a intenção das pessoas, ela é até positiva, na sua ignorância. Por exemplo, o povo egípcio, eles acreditavam que existia uma divindade que fazia com que eles tivessem abundância na colheita. Então eles elaboravam uma divindade, eles criavam e eles começavam a, de certa forma, parece que o poder estava na mão deles. Bom, nós vamos fazer um culto a essa divindade, vamos fazer oferendas a ela e essa divindade vai nos abençoar com a colheita próspera. E eles faziam uma imagem daquela divindade, eles criavam uma imagem e eles adoravam aquela imagem. Então, a intenção era boa. Era boa, né, vamos dizer assim, mas o coração é pecaminoso, então faz tudo errado. Então, a ideia hoje que muitos têm, vamos falar dos dias de hoje, né, de uma imagem de escultura, a ideia que muitos defendem é que foi, não, mas isso aqui é uma lembrança que eu tenho de tal pessoa que foi muito importante, que fez tal coisa, e não sei o quê. Ou seja, o princípio ainda de certa forma, positivo. Eu tenho até medo de falar essas coisas aqui para não ser mal interpretado. O princípio é positivo. Só que está errado. Não precisa disso. Então o Senhor está falando aqui, gente, não precisa disso. Não precisa. Isso é inútil. E eu não quero isso. Não é necessário. Porque eu sou espírito. E aí ele começa a falar dele, quem é ele e como ele deve ser adorado. Só que o que acontece, amor? Deus deu todas essas ordens para o seu povo, dizendo, vocês vão ser diferentes, tá, galera? Vocês saíram do Egito, aqui ao redor, na terra de Canaã, tem povos que fazem a mesma coisa que os egípcios, mas vocês não vão fazer isso, porque eu sou o Deus de vocês. Então não vai construir imagem, não vai adorar outros deuses e muito mais. Os anos se passaram. E o que o povo de Deus fez? Construiu seus ídolos. Construiu suas imagens. Trouxe o culto pagão para dentro das suas casas. Eles achavam que estavam fazendo o certo, para eles, mas eles ignoraram o que Deus estava falando. Aí, gente, esse texto que eu falei, que é um texto que para mim ele é muito forte, é o Salmo 115, do versículo 4 ao versículo 8, e você precisa anotar esse texto aí. Olha o que acontece quando nós construímos os nossos próprios ídolos e os adoramos. Olha o que acontece. Os ídolos deles, de prata e ouro, são feitos por mãos humanas. Tem boca, mas não podem falar. Olhos, mas não podem ver. Tem ouvidos, mas não podem ouvir. Tem nariz, mas não podem sentir cheiro. Tem mãos, mas não podem apalpar. Pés, mas não podem andar. E não emitem som algum com a garganta. Tornem-se como eles, aqueles que os fazem e todos os que nele confiam. O que esse texto está dizendo? Que quando nós colocamos essa forma de culto dentro da nossa vida, quando nós trazemos essa forma de adoração para dentro da nossa casa, nós nos tornaremos como eles. Temos boca, mas não fala, tem ouvido, mas não ouve, tem olhos, mas não enxergam. Gente, em outras palavras, a idolatria traz cegueira espiritual, surdez espiritual, paralisia espiritual. Nós ficamos imóveis na vida. Insensíveis. Nós ouvimos a verdade, mas estamos surdos espiritualmente. Talvez você que esteja aqui nos ouvindo hoje, você pense assim, mas eu tenho essas coisas. Eu tenho algumas imagens na minha casa. E eu não acho que isso seja errado. E eu tô ouvindo esse texto, mas tá tudo bem, eu ainda acho que tá certo, porque me ensinaram assim. Mas nós precisamos dizer para você, em nome de Jesus, que os seus ouvidos precisam se abrir, que os seus olhos espirituais precisam se abrir, para que você entenda que o povo de Deus também pensou isso por muito tempo e
povo. Por muitos anos, um fim de escravidão, um fim de sofrimento, porque Deus disse, eu estou avisando vocês e vocês não querem me ouvir. Eu estou enviando os profetas para anunciarem que essa forma de culto está errada e vocês não estão ouvindo. Então chega uma hora que Deus fala, eu vou entregar vocês à própria sorte. E eles sofrem anos e anos num cativeiro. Por quê? Porque os ouvidos ficaram tapados. Essa é uma verdade que muitas vezes nós resistimos em considerá-la, mas a Bíblia é quem diz. Existem muitos textos bíblicos que nos alertam quanto a isso. O que o Senhor quer é que Ele não ocupe outro lugar senão o topo. Lembre da ilustração. Você e Deus. Não é necessário. Não coloque intermediários. A Bíblia diz que há somente um que pode estar no meio, que é Jesus. Somente um. Ele é o único intermediário. Através dele nós vamos ao Senhor. Através dele temos a salvação que o Senhor nos dá, que Deus nos dá. Então, não precisa. Deus não vai levar em conta o seu tempo da ignorância, mas a partir do momento que você começa a ter entendimento quanto a isso, você precisa se reposicionar. Eu não quero outro Deus na minha vida. Quando fala de Deus, a gente tem que voltar a um assunto que volta e meia a gente traz aqui, que é a questão, não são esses deuses visíveis, esses deuses, como se diz? Fabricados. Existem outros deuses. Né? Quando a gente pensa nos deuses no Egito atual, por exemplo, a figura do Egito é a figura do pecado. O cativeiro no Egito é a escravidão do pecado. Então, hoje também, nós estamos sendo convidados o tempo todo a outras idolatrias, a adoração a outros deuses. E enquanto estava escrevendo ontem aqui, eu fiquei pensando, né? Hoje a gente tem o que nós possuímos, muitas vezes se torna um Deus para nós. A posição que nós ocupamos na sociedade, os títulos que nós temos. Aquilo que a gente luta muito para ter. Coisas humanas, né? O corpo que nós conquistamos, hoje em dia, então, isso é uma coisa impressionante, como que o corpo se tornou objeto de adoração. A gente gasta a vaidade, né? Como as mulheres hoje, amor, eu falo das mulheres que é mais fácil para mim. Como as mulheres idolatram as mulheres que têm um corpo ideal. Olha o ideal entre aspas aqui, tá? Como existe uma veneração, como se fosse assim, como você consegue, como você é linda, eu queria ser como você, e vai havendo uma idolatria de um corpo perfeito, de um status social. A gente já falou isso algumas vezes, mas a gente está repetindo porque agora aqui é os 10 mandamentos, né, gente? Outra coisa, amor, sabe o que sempre é um termômetro pra mim? Pra eu identificar se eu tenho alguma coisa que eu tô idolatrando? Eu tenho alguma coisa que eu imagino ser. Quando eu pergunto assim, o que hoje eu não suportaria perder? Às vezes eu me faço essa pergunta. O que hoje eu não viveria sem? Isso pode ser pessoas, coisas, pode ser até mesmo uma questão, uma condição de saúde ou de beleza ou de qualquer coisa. Eu não viveria sem o quê? O meu trabalho? Eu não viveria sem meus filhos. Não, eu morro. Eu ouço mães falando isso. Eu morreria se eu perdesse meus filhos. Acho que eu até tiraria a minha vida. Eu já ouvi muitas mães falando isso. Gente, não estou diminuindo o sofrimento de perder um filho. Nós perdemos um bebê. Não estou diminuindo isso. Mas eu quero dizer que essas falas muitas vezes revelam uma idolatria escondida. Em nome do amor. Eu não vivo sem minha mãe. Se minha mãe morrer, meu mundo acaba. Esses dias, amor, eu ouvi uma mulher falando assim: Letícia, eu casei muito nova mesmo, adolescente. E o meu marido era mais velho, né? Então, eu passei a minha vida inteira adorando o meu marido, porque ele era tudo pra mim. Ele que me sustentou quando a gente casou, ele que cuidava das coisas. E eu olhava pra ele assim, aquele homem mais velho, e eu dizia, meu Deus... Ela usou essa palavra, eu adorava, meu marido era um Deus pra mim. Só que os anos foram se passando, nós fomos amadurecendo, né? E o meu marido falhou comigo. Falhou no sentido de infidelidade.
E nesse mesmo momento, essa mulher estava conhecendo a Deus de verdade. Ela estava entregando a vida dela para Jesus, estava nesse processo de conhecer a Deus. E ali o Espírito Santo falou ao coração dela: você colocou seu marido num lugar que ele não deveria estar. Eu preciso ser tudo na sua vida. Você não pode dizer que não vive sem ele, você não vive sem mim. E ela falou: Letícia, eu vivi um processo de reposicionar as coisas. Eu coloquei Deus no lugar que ele deveria estar, o meu marido no lugar que ele deveria estar. E hoje eu sou uma mulher muito mais feliz. Primeiro porque eu encontrei a Deus. E segundo porque eu tirei o meu marido daquele lugar. Porque aí imagina o pânico da pessoa de perder aquilo. Se o seu filho é um Deus, se o seu trabalho é um Deus, se a comida é um Deus, ou qualquer outra coisa é um Deus, como alguém falou ali, o doce, né? Se isso é Deus na minha vida, eu não consigo viver sem. Então, quando a minha mente pensa na possibilidade de eu perder, eu entro em desespero. Seu trabalho, sua empresa. Minha casa, meus bens, a poupança que eu tô guardando. E é interessante porque todas essas coisas a gente vai perder um dia. Vai. Um dia vamos perder. Vai. Né? De uma forma ou de outra. Agora, a presença de Deus, a intimidade com o Senhor, né, isso nunca vai passar. Eu coloquei ali ó, que tudo aquilo que consome o nosso tempo, que consome a nossa energia, que consome a nossa paixão, essas coisas normalmente são objetos de veneração, objetos de um tipo de culto nosso. Não estou dizendo que não temos que ter energia para outras coisas que não Deus. Não estou dizendo que não temos que nos apaixonar por algumas outras coisas que não seja o Senhor. Não estou dizendo isso. Mas em primeiro lugar o Senhor. Hoje eu comentei com o pessoal do meu grupo de oração, de hoje cedo, que uma decisão que nós tomamos, para vocês aqui, né, que estão nos assistindo, que estão com a gente, quando a gente decidiu fazer o clamor todos os dias, nós tivemos que renunciar a muitas coisas, né? Uma das coisas que tivemos que renunciar é alguns recursos financeiros, né? Letícia abriu mão de um horário dela de atendimento por dia para poder estarmos juntos aqui. Eu tive que incrementar minhas despesas, o transporte até a outra cidade, o almoço na outra cidade, né, e tudo mais. Também depois começamos a incorporar outras despesas para poder ter um ambiente melhor aqui, recursos melhores e tudo. Ou seja, nós abrimos mão de algumas coisas nossas para colocar Deus em primeiro lugar. Esse tempo aqui é um tempo que nós consagramos a Deus. Isso aqui é para a glória de Deus. Amém. E o que aconteceu? Deus nos abençoou. Deus tem nos abençoado. De Amém. Todas as formas que você possa imaginar. Fisicamente, materialmente e principalmente espiritualmente. Quantas vezes, não tem um dia sequer que nós não recebemos uma bênção, uma notícia de bênção em função desse nosso encontro aqui todas as manhãs. Não tem um dia que passe que não temos uma mensagem, uma resposta, alguém. Ou seja, Deus em primeiro lugar. Amém. Então, você pode gastar energia, tempo, paixão com outras coisas, mas em primeiro lugar, Deus. Amém. E Ele vai acrescentar as outras coisas. A Bíblia diz isso. Então, não divida a glória dele com o outro. Não Amém. divida. Ele não tem outro lugar para estar, senão no trono, senão no topo da nossa vida. E é isso que Deus pede. Somente eu. Não tenho outros deuses diante de mim. Não façam para ti imagem de escultura. Somente eu. A gente não tem... não sei se você tem ideia do que acontece com a vida de alguém que tira Deus. Ou que não tem Deus. Talvez você hoje esteja vivendo uma vida onde Deus não é a prioridade. E eu pergunto, será que você está feliz? Você está vivendo a vida que você queria viver? Mas eu quero dizer para vocês que talvez alguns entendam o que é uma vida com Deus no primeiro lugar. É claro, gente, que tem alguns momentos que a gente dá uma vacilada, né? A gente coloca ali alguma coisa no lugar de Deus e logo Deus fala, opa, olha esse negócio aí. E aí já se arrepende, pede perdão. A nossa vida é sempre uma luta de reposicionamento. Pelo menos comigo é assim. Nós somos tentados a inclinarmos o nosso coração e a nossa mente para outras coisas. Gente... Tudo bem, não é isso que Deus vai abominar e vai jogar ali um dardo inflável. Não é isso. O que Deus não quer é que a gente saiba que não pode fazer isso e continue não fazendo. O que Deus não quer é que o seu coração entenda o que tem que fazer,
mas simplesmente não faça. Então eu quero te dizer que a nossa vida é um tempo todo a gente trazendo Deus de volta para esse centro. E Deus se agrada desse movimento. Quando acontecer, né? Quando acontecer. Não é o ideal. Porque, gente, mas assim, amor, eu acho que é muito sutil. A gente tirar Deus do primeiro lugar é muito sutil. Quando você pensa hoje nos jovens em relação ao celular, eles não vivem sem. E eles não entenderam que isso pode ser um Deus na vida deles. E se o celular quebra, o emocional deles vai no lixo. Mas muitos adultos também estão vivendo isso. A gente está falando dos jovens, mas nós também. A pessoa esquece o celular em casa, ela sai de onde ela estiver para pegar o celular. Mas peraí, eu saio de casa e eu não falei com Deus, eu não me encontrei com Deus, eu volto de onde eu tô para falar, ih, meu Deus, eu não fiz meu culto hoje. Não, eu não volto. Então, gente, nossa vida é o tempo todo lutando para não tirar Deus do centro, para não colocar outras coisas naquele lugar. Aí sim a felicidade. Porque eu acho que hoje, quando eu penso e falo com Deus nos meus momentos a sós, eu falo, Senhor, me mostra se tem alguma coisa que eu estou colocando num grau de importância que eu não deveria. E quando eu faço essa pergunta para Deus, às vezes Deus me traz algumas coisas. Filha, você está se preocupando muito com tal coisa. Filha, você está gastando muito a sua energia em tal situação. Filha, você tem muito medo de perder tal coisa. Deus vai me mostrando. E aí ali é o momento que eu falo, Senhor, me ajuda. Me ajuda, porque realmente o Senhor tem razão. E agora eu acho que eu não sei fazer isso sozinho, eu preciso que o Senhor me ajude. E Deus vem. Agora é o seguinte, para terminar. Se você crê que a Bíblia fala a verdade, e eu creio que você crê, no capítulo 19, o Senhor fala assim, se vocês obedecerem, olha só, gente, é um condicional. Se vocês obedecerem, andarem na minha presença, cumprirem minha aliança, serão meu tesouro especial dentre todos os povos da terra. É isso, é isso. É isso que a gente quer ser, né? O Senhor é tudo amor, gente. Isso aqui é por amor. O Senhor, ele é paciente, então ele vem ali, né? Ele, olha só, isso aí, o propósito, façam isso aí e vocês vão ser uma nação especial, né? E essa promessa do Senhor ao seu povo, ela alcança a nós hoje, que somos povo dele, que somos igreja do Senhor. Então vamos assim, humildemente nos aproximar de Deus e falar, Senhor, olha, eu tô percebendo que tem algumas coisas que eu não estou obedecendo, me ajuda a resolver esse negócio. Eu não quero nada no lugar que é teu, sabe, o Senhor é o trono, nada no trono, me ajuda. Assim, essa humildade diante de Deus é muito importante, um coração quebrantado, contrito, o Senhor não rejeita, tá bom? Vamos orar? Vamos orar. Vamos pedir a Deus que nos ajude nisso. É provável que você tenha encontrado alguma coisa. Assim como no Egito, o povo foi intoxicado por aquela cultura de paganismo, de idolatria, de adoração a um monte de divindades. Talvez hoje também a gente esteja sendo intoxicado, né? É muita coisa ao nosso redor. Nós somos bombardeados por adorações a ídolos de todo quanto é tipo. E nós precisamos estar nos desintoxicando no Senhor. O Senhor está pronto a nos ajudar nisso. Acho que agora a gente precisa perguntar ao Senhor. Cada um aí na sua casa, pergunte, Deus, o que eu estou na minha vida colocando no lugar errado? Senhor, me mostra agora. Me mostra se eu estou idolatrando algo. Ou se a minha forma de adoração está errada. Talvez eu aprendi isso com a minha família, aprendi isso tanto tempo, mas eu preciso que o Senhor abra os meus olhos, porque se a tua palavra diz que a idolatria traz cegueira espiritual, surdez espiritual, paralisia, eu não quero ficar assim, Deus, eu não quero. Então revela, pede a Deus que revele agora, Ele vai revelar, Ele vai te trazer no seu coração algo que você está venerando, adorando, que você está dando muita importância, que você está colocando no lugar dele, está roubando o seu tempo, a sua adoração ao Senhor. Peça a Deus que te revele agora. E se Ele te revelar, você tem uma decisão a tomar. Você e Deus. Então vamos orar. Senhor, Tu és um Deus que nos sonda, que nos conheces, Pai. O Senhor pode encontrar agora corações contritos, corações quebrantados, corações que estão sensíveis à Tua voz. Eu peço a Ti, em nome de Jesus,
Fale com cada um de nós. Oh, Deus. Revele, Senhor, revele, Pai, aquilo que talvez nós tenhamos até resistência a ver, a enxergar. Mostre, Pai, se há em nossa vida hoje alguma coisa que está ocupando o seu lugar. Ah, Deus. Se tem alguma coisa obstruindo, Pai, o acesso nosso direto a Ti. Senhor Deus, Pai, o Senhor é tão claro. O Senhor quer ser o único Deus, o único adorado, o único glorificado em nossa vida, o único que recebe nosso louvor, o único que recebe a nossa atenção, Pai. Senhor Deus, nos ajude a enxergar. Se hoje temos muito tempo, eu percebo tantas pessoas gastando tempo com o trabalho, e estão cansados e não conseguem separar tempo para o Senhor. As pessoas gastando tempo com coisas que passam, coisas que hoje temos, amanhã não teremos mais. Senhor Deus, a Tua palavra diz que o Senhor permanece para sempre. O Senhor nunca vai passar, Tuas palavras nunca passam. Então, Senhor Deus, que nós possamos buscar aquilo que é eterno. Amém. Então, Pai, agora mostre a cada um de nós se tem alguma coisa que é objeto da nossa paixão, da nossa veneração, da nossa energia maior, do nosso tempo, Pai. E esse lugar devia ser seu. É verdade. Pai, o topo é teu, o trono é teu. As outras coisas, Senhor Deus, são as outras coisas. E quando nós buscamos ao Senhor em primeiro lugar, obedecendo a esse mandamento, o Senhor nos abençoa com as outras coisas. Aquilo que é necessário, o Senhor nos dá, não nos deixa faltar. Então, Pai, nos ensine isso. E como é bom trilhar neste caminho, Pai, nesse caminho de confiança, neste caminho que nada mais é do que o cumprimento da Tua promessa. Senhor Deus, abençoa-nos agora. Amém. E dá-nos coragem de nos reposicionar, Amém, Senhor, Deus. diante de Ti, Pai. Nos apossar desta verdade espiritual, que aqueles que obedecem aos Teus princípios, que andam diante da Tua vontade, cumprindo a Tua vontade, Senhor Deus, é abençoado por Ti. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Oh, Deus, tem misericórdia de nós, Pai. Tem misericórdia de nós, Senhor. Perdoa os nossos pecados, Deus. Perdoe todas as vezes que o nosso coração é idólatra. Perdão, Senhor, quando todas as vezes colocamos outras coisas no Teu lugar. Ó, Pai, parece que o Senhor quer que a gente mude isso pelo Senhor, mas é por nós mesmos, é porque isso nos torna infelizes. Quando o Senhor diz que o Senhor tem que estar no topo, é porque é isso que vai nos trazer sentido para a vida. Então não há alegria se o Senhor não está no centro. Não há segurança se o Senhor não for a prioridade. Senhor, nada na nossa vida funciona sem o Senhor. Então, nós Te pedimos que o Senhor nos reposicione, que o Senhor tire, Deus, arranca tudo que está no topo, arranca toda adoração mentirosa, arranca toda cegueira espiritual. Em nome de Jesus, nós repreendemos toda surdez espiritual, toda cegueira, toda paralisia espiritual nas nossas vidas e na vida de todos que estão aqui nos ouvindo. Em nome de Jesus, que tudo aquilo que nos foi ensinado e não está de acordo com a Tua palavra ou com a Tua vontade, nós agora pedimos que o Senhor nos revele, que o Senhor abra os nossos olhos, nós queremos ver, abra os nossos ouvidos, nós queremos enxergar, Senhor. Pai, em nome de Jesus, abençoe a vida de cada pessoa que está aqui, cada família. Deus, nos coloque neste lugar onde o Senhor é o centro das nossas vidas. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Amém. 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 Nasceu Gabriel. A Regi já entrou aí, agradeceu as orações. Nasceu hoje de manhã. Que Deus abençoe vocês, tá? Estamos felizes. É mais um bebê para a nossa igreja. Amém, meus irmãos, queridos amigos. Amanhã estaremos aqui falando sobre família. Isso. Tá? Então amanhã às 10, nosso assunto Linguagem é do família. amor, tá? Estamos amanhã falando mais uma linguagem do amor. Uma só? É uma, né? Mais uma. Mais uma linguagem do amor. Amém? Até amanhã, então, se Deus assim nos permitir. Amém. Amém. E domingo é dia dos pais, hein? Vamos aí orar para que os pais sejam devidamente lembrados, honrados, homenageados. Até parece que não, né? Que os pais recebam presente, né? Carinho, que os pais recebam café da manhã. Você gosta de presente? Massagem nos pés. Você quer presente? Eu gosto também. Eu gosto de presentinho. É isso aí, galera. Amanhã a gente vai falar disso, tá? Mas não perca amanhã a live de família. Estaremos aqui esperando vocês, tá? Beijão! Junto ao pé
Pedra Preciosa, o nome da música, tá? Tchau, gente. Tchau.